Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, quem tá com saudade dos vídeos dos sinais? Sinais, para quem é cristão como nós, acreditamos que estamos atravessando nesse exato momento o período que a Bíblia descreve como o início das dores. Os sinais que nós vemos vão do céu literalmente à terra, envolvendo tudo que há nesse meio. Animais, seres humanos, o nosso comportamento, no caso, os fenômenos da natureza, na água, na terra e no céu. E para nós isso indica que estamos de fato nos tempos trabalhosos. Há poucos dias nós fizemos um vídeo falando dos rios que ficaram vermelhos e não passou-se muito tempo e já temos nova matéria na dica do nosso querido irmão Luciano José Oliveira Tito. Acredito que é estreante aqui nas dicas, desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, muito obrigado. E você vai ver, meus irmãos, que seja de uma forma como for, né, porque a ciência sempre explica, nesse caso aqui acontecido no Brasil, em São José dos Campos, são mais sinais para eu, para você, para todos nós observarmos, meus irmãos, que de fato parece que estamos atravessando esse período. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a banana assada com açúcar e canela e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Rio em São José dos Campos fica vermelho e chama a atenção dos moradores. De acordo com a SESTEB, a situação foi ocasionada por um lançamento irregular na água. Uma matéria muito recente de 2/12 de 2022. Um rio localizado no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos, em São Paulo, tem chamado a atenção de moradores da região por ter ficado com a água vermelha durante a semana. O primeiro registro da coloração diferente aconteceu na terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, SESTEB, a situação curiosa foi ocasionada por um lançamento irregular de resíduos avermelhados no Ribeirão. Esse vazamento aconteceu por causa da obstrução de um poço de visita do local. Técnicos da companhia já descobriram o poço e o problema foi resolvido. Com isso, o Ribeirão Putis já está voltando para a coloração natural. A Prefeitura de São José dos Campos informou que também acompanhou o caso e acionou a SESTEB para identificar o que havia acontecido. A Sabesp, por sua vez, afirmou que não há fluxo do corante no esgoto, o que dá a entender que houve um lançamento irregular pontual e não contínuo. E aqui já encerra a matéria, meus nobres e queridos irmãos. Vocês já perceberam que sempre que se trata desse tipo de acontecimento, as matérias são extremamente curtas, e quando são assuntos que não nos interessam e que sabemos que é o próprio sistema que está causando, aí, meu amigo, aí você tem um livro de matéria. Fica até complicado de a gente passar os principais pontos, porque eles realmente falam e falam demais. Mas já um assunto desse, que mexe com tantas pessoas, ele é vago. São matérias curtíssimas para falar desse assunto. Por quê, meus irmãos? Eu pergunto a você que mora aí em São José dos Campos, já tinha acontecido isso outra vez? Eu pelo menos nunca soube. Talvez você que mora aí possa jogar uma luz. Já aconteceu? É comum esse fenômeno? Porque o que eu saiba é que não é. E cada vez mais coisas vêm acontecendo, meus nobres e queridos irmãos. No céu, por exemplo, agora já inventaram até novos nomes, é bólido. Porque vira e mexe, né? Não imagens de satélite, é incrível que os satélites nunca conseguem pegar nada, embora existam milhares, né? Segundo eles falam. Sempre que nós temos alguma imagem de bólido, algum fenômeno estranho nos céus, são de câmeras de segurança. Algum observatório, é sempre assim. As tais imagens de satélite nunca capturam nada. E mesmo assim eles falam para todos nós que é complicada a situação no espaço ao redor da Terra porque está muito poluído. E eu pergunto a você, onde estão as imagens desses tais satélites, meus irmãos, que não capturam absolutamente nada? Não é à toa que muitos irmãos, né, dedicam a vida a questionar esse tipo de assunto. Tem razão. Os incêndios misteriosos que aconteceram também há pouco tempo, entre 2019 e 2020 na Austrália, até hoje também está sem explicação. Agora, recentemente também, um vulcão, um grande vulcão, né, maior vulcão ativo do mundo, entra em erupção, né, lá no Havaí, meus nobres e queridos irmãos.
Aqui diz a matéria: o Observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos Estados Unidos informou na véspera que a frente principal do fluxo de lava estava a 5,2 km da rodovia Daniel K. Inouye, também conhecido como Sadley Road, e poderia alcançá-la em uma semana. Então aqui tem algumas imagens impressionantes. Se você acha que é um fenômeno isolado, meus nobres e queridos irmãos, olha essa outra matéria que está aqui no R7 e fala do vulcão Vila Rica. Esse, né, é o mais perigoso do Chile. Deixa autoridades em alerta para possível erupção. Então é outro que também está aí dando sinais que a qualquer momento pode entrar em erupção. Agora, há poucos anos atrás, os nossos especialistas diziam e afirmavam com plena certeza que não tinha chance desses vulcões entrar em erupção, porque a atividade sísmica da Terra acabou. Um ou outro que ainda tinha alguma atividade, mas seria mínima, a chance de erupção muito pouca. E agora está acontecendo, meus irmãos. Está acontecendo o tempo todo. Sem falar do perigo, né, de estourar uma terceira treta mundial. O tempo todo as coisas estão acontecendo. Infelizmente a gente não pode fazer aquela cobertura como a gente fazia antigamente, batendo a real para você do que realmente acontece. Mas não é porque nós não estamos falando que deixou de acontecer, ou que o perigo diminuiu de o mundo todo se envolver nisso, porque na verdade nas entrelinhas já está acontecendo. Ali não é uma luta de um país contra outro, é uma luta de um regime contra outro, e está envolvendo o mundo todo. O problema é se os caras aumentarem o nível, e as ameaças são de ambos os lados. E o que é que a Bíblia fala para o cristão sobre isso? Que nós ficássemos atentos a esses sinais. Quando a gente ouvisse falar em tretas e rumores de tretas, vocês sabem, a palavra é outra, mas eu prefiro falar assim: sinais no céu e na terra, meus nobres e queridos irmãos. Nós saberíamos que o fim está próximo. De vez em quando aparece aí na própria grande mídia os próprios especialistas falando que a questão econômica do mundo já está chegando no seu ápice. E a história do mundo mostra, se você olhar Roma, se você olhar o Egito, todos os grandes impérios que já passaram por essa terra, eles têm a sua época de expansão, onde ele só cresce, cresce, cresce. E depois que chega àquele nível, ele não tem mais como expandir e começa aí a enfraquecer, a se diluir. Mais uma vez seguindo as leis de Deus, né? A gente nasce, cresce, reproduz e chega a nossa hora. Isso acontece também com os impérios, do mesmo jeitinho. Então, sendo essa a realidade do mundo, meus irmãos, mais uma vez eu recomendo a você que não deixe para fazer o que você pode fazer agora com a sua família, aquela visita que você está devendo, aquela viagem que você precisa fazer e está adiando, meus irmãos. Não deixe para amanhã. Outra coisa que você também não pode se dar ao luxo é de fazer as suas compras, aquelas necessárias, essenciais para você se alimentar, para você ter água. Você não pode mais, acabou aqui o galão de água, eu vou buscar outro. A nossa terra sempre foi muito rica, meus irmãos, e nos acostumou assim. Mas em outros lugares do mundo, como já citei aqui, as pessoas são acostumadas a estocar até aquele essencial para semanas e até meses. O brasileiro nunca acostumou a fazer isso. Ainda mais com a situação, a volta da inflação aqui no nosso país, tudo ficando mais caro. Já é difícil você conseguir o de comer agora, imagine o de comer amanhã também. Mas, mesmo assim, meus irmãos, apesar dessa dificuldade, aquelas coisas mais essenciais, mais simples, que geralmente são mais baratas, né? Você pode aumentar o estoque dessas coisas, e você precisa fazer isso. Porque a crise que está se instalando por aí, meus irmãos, ela é global. Agora há pouco nós falamos da Holanda, onde eles vão comprar 3.000 fazendas, o próprio governo, né? O vídeo está aí no ar. Embora ele não tenha sido entregue a muitas pessoas, ele está no ar. É esse aí, ó. Nesse vídeo a gente mostra a matéria onde o próprio governo vai comprar as 3.000 fazendas para fechar. Não é para investir, para transformar em outro negócio. É para fechar. E aí o ponto que a gente levanta nesse vídeo é: se a população continua com o mesmo tamanho e essas 3.000 fazendas existiam vendendo o produto que produzem lá a essa população que precisa, né, consumir, o que vai acontecer quando você fecha essa fonte? Não precisa ser nenhum especialista, nenhum grande economista para entender. Ora, se 3.000 fazendas que produziam ali milhares de alimentos fecham, você tem uma sobrecarga aumentando o preço e você precisa
de outro produto similar para colocar no lugar. E é aí que vem o quê? As comidas sintéticas, meus irmãos, a comida de laboratório. Então tudo isso a gente está explicando, a gente está mostrando nos vídeos e a gente está vendo acontecer. Todos nós estamos sendo testemunhas de como essas coisas estão chegando e como essas coisas estão chegando para ficar, meus irmãos. E os motivos disso, inclusive. O país, a Holanda, está fazendo isso não porque foi a vontade do governo, mas porque foi uma decisão da União Europeia. Eles aceitaram os termos que foram exigidos e agora estão exigindo também da sua própria população. E aí eu tenho dito, meus irmãos, vocês sabem que o atual governo, o Lula, é totalmente conivente, está de acordo com essas causas. O que você acha que vai acontecer nos próximos anos com o Brasil? Então não é sendo pessimista, não é sendo alarmista, é sendo realista e retribuindo esse carinho que você me dá quando me assiste. O que eu posso fazer, por cada um que poderia estar vendo outro vídeo, poderia estar enchendo a cabeça de porcaria, mas prefere vir aqui se informar, o que eu posso fazer é dar um conselho de irmão, porque é assim que eu considero cada um de vocês. Não deixe, meus irmãos, mas não se dê ao luxo de viver exatamente igual como você vivia os outros anos. As coisas estão mudando e a gente precisa se adaptar, porque quem não se adapta sofre 2 vezes mais. Então, meus irmãos, o recado está dado. Deixa aí o que é que você sente, como é que você vê esses tais fenômenos. Qual é a sua opinião sobre os rios vermelhos, os mares, como a gente já mostrou em outros vídeos? Deixa aí, eu faço questão de ler e peço que você ajude fortalecendo o canal, compartilhando e deixando o seu like, tá certo, meus irmãos? O comentário também ajuda bastante. Então deixa aí, nós voltamos amanhã com mais 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!